Fala galerinha, aqui é Christian Farias do canal do FutHub e estamos começando hoje uma sequência de vídeos onde falaremos de curiosidades do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e vamos começar hoje com as contratações mais caras que deram errado no futebol brasileiro. Um dos grandes problemas existentes do futebol são os investimentos feitos de maneira errada. E muitas vezes os clubes se comportam como aquele novo rico, o cara que ficou rico de uma hora para outra e ele não sabe nem o que fazer com o dinheiro, não sabe investir e acaba jogando tudo fora. Bom, mas não é só o seu BlackBerry que não valeu o custo-benefício. Contratações de jogadores, em vários casos, são exemplos de investimentos equivocados e o contexto muitas vezes estimula o erro. Um dos casos mais comuns é a substituição de um jogador negociado e vamos usar um exemplo que você vai entender. Bom, é como tu está jogando um Futebol Manager e treina o Real Madrid e acaba por vender o Ronaldo e compra o Kellon Foquinha. Será que vem o drible da Foquinha? Aí o Kellon! Amigo, o futebol brasileiro é um mercado caracterizado como exportador no futebol mundial. E as categorias de base dos clubes costumam render ótimos valores financeiros, ainda que nem sempre o trabalho realizado seja da melhor qualidade. Quando uma venda é realizada, o time precisa de um substituto. É aqui que surge o problema, meu caro. Os cofres estão cheios, mas os dirigentes acabam fazendo escolhas erradas e bizarras ao descobrir a reposição ideal. Então, meu amigo, se segura aí na cadeira, porque a lista a seguir vai considerar apenas os valores gastos em contratações dos atletas, sem levar em conta os salários e direitos de imagem pagos aos jogadores. Bom, e a gente não vai considerar também como adicional a sede do atleta, né, e também aqueles tickets de noitadas. Então bora começar essa seleção da falência. 10º lugar, Centurion no São Paulo, 12,7 milhões. O 10º colocado é o argentino Centurion, contratado pelo São Paulo no início de 2015. O atacante atuava no Racing da Argentina. Onde ele foi campeão nacional no final do ano anterior. Por ser destaque do campeonato, seu passe valorizou, com o tricolor paulista pagando cerca de 12 milhões pelo jogador de 22 anos. Apesar de seu contrato durar 4 anos, Centurion permaneceu apenas 1 ano e meio. Em julho de 2016, o atacante foi emprestado ao Boca Juniors. E desde seus tempos de Racing, Centurion já se envolvia em problemas fora de campo. Segundo o próprio, foi esse o motivo de seu fraco desempenho e saída precoce do São Paulo. O clube ficou mais pobre, mas parece que muitas baladas e clubes ficaram um pouquinho mais ricos. Número 9, Clayton no Atlético Mineiro. 13 milhões. Assim como o hino da bandeira nacional, você não deve saber, ou muito menos lembrar, de quem estamos falando. A 9ª posição é do atacante Clayton, que o Atlético Mineiro contratou vindo do Figueirense no início de 2016. O atleta havia sido destaque do Brasileirão de 2015 pelo clube de Santa Catarina, além de um bom começo de estadual. Os 13 milhões pareciam um investimento justo por um atleta que tinha 20 anos, que ainda poderia evoluir muito e ser vendido para um grande mercado mundial. Pois é, meu amigo, não foi o que aconteceu. Talvez teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Pouco mais de 1 ano depois de chegar, o atacante já foi emprestado ao Corinthians, onde também não mostrou bom futebol. Na sequência, empréstimos para Bahia e Vasco, onde atuou na temporada de 2019 com o Pofechó. Neste ano,
de 2020, Clayton voltará ao Clube Mineiro para sua última oportunidade de fazer valer o dinheiro gasto. Será que vai? 8º lugar, Wesley no Palmeiras, 14,3 milhões. O time do Santos de 2010 encantou o país com um futebol incrível. Os jogadores ganharam grife pelo seu desempenho. Um dos casos mais conhecidos da nossa 8ª posição é o meio-campista Wesley. Estamos chegando aí em Goiânia, moçada. Não, fala você, pô. Aí, moçada. Aí, moçada, estamos chegando em Goiânia para praticar, para fazer o que a gente mais sabe, que é jogar futebol. Contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Ataque do Santos agora, como é que fica? São 4 contra 3. Não consegue voltar o Atlético. Lançamento para o Wesley. A posição dele era legal. Quem passava ali, o Marcel, estava impedido. Segue o jogo. Wesley, pé direito, a batida, golaço! Gol! 2 anos mais tarde, o Palmeiras resolveu investir no atleta de 24 anos. A torcida também se mobilizou e ficou empolgada. E acabou fazendo uma vaquinha virtual para arrecadar parte dos 14,3 milhões necessários para a contratação do jogador. Esse talvez tenha sido o primeiro e último crowdfunding de futebol. A iniciativa fracassou, com Wesley sendo contratado com a ajuda de investidores. O futebol do jogador também teve o mesmo desfecho da campanha organizada pela torcida, e o contrato de 3 anos se encerrou em 2015, com o atleta sendo afastado nos meses finais, ficando encostado enquanto o vínculo não terminava. 7º lugar, Marcelo Cirino no Flamengo, 16,5 milhões. Destaque da Copa do Brasil de 2013, na campanha do vice-campeonato do Atlético Paranaense, o jogador foi contratado por 16,5 milhões pelo Flamengo em 2015, com 22 anos. No Campeonato Brasileiro de 2014, o futebol do atacante já não era o mesmo. Ainda assim, o rubro-negro carioca foi atrás do jogador, contando com o auxílio do grupo Doven para bancar o valor. O atacante ficou 2 dos 3 anos no clube do Rio de Janeiro, sendo negociado com o Internacional no início de 2017. E a sua melhor jogada no Internacional foi na final da Copa do Brasil de 2019, só que contra o Internacional. 6º lugar, Daverson no Palmeiras, 18,5 milhões. O Palmeiras adotou uma posição agressiva no mercado de contratações após a chegada da Crefisa ao clube. Com o dinheiro da patrocinadora, alguns dos reforços tiveram seus valores elevadíssimos. A 6ª posição no ranking surge a partir disso. O Alviverde contratou o atacante Daverson, de 26 anos, que atuava no Alavés da Espanha, emprestado pelo Levante, também espanhol. Foram 18,5 milhões gastos em 2017 e 2 anos mais tarde o jogador não conseguiu se firmar. E um novo centroavante é sempre pauta quando o assunto são futuras contratações palmeirenses. 5º lugar, André, no Atlético Mineiro, 19,7 milhões. A 5ª posição é mais um exemplo de jogador do time do Santos, campeão da Copa do Brasil de 2010, que não conseguiu se desenvolver no futebol europeu. O Atlético Mineiro contratou o atacante André, de apenas 20 anos, por cerca de 19,7 milhões, em julho de 2011. Nos primeiros meses, o jogador rendeu o esperado, ajudando o clube a escapar do rebaixamento no Campeonato Nacional. O problema começou no ano seguinte, principalmente pelo fato do técnico Cuca preferir o atacante Jô para a posição. Na metade de 2012, André foi negociado com o Santos, retornando ao time que o revelou. Vale lembrar que um erro no futebol pode ser sempre repetido. É só ver o que o Grêmio fez recentemente. 4º lugar, Ganso no São Paulo, 23,9 milhões. Em agosto de 2012, o São Paulo negociou sua jovem promessa, Lucas Moura, com o PSG da França. O valor foi recorde na época, cerca de 108 milhões de reais. O clube então precisava repor a perda, com alguém de perfil semelhante. O nome foi nosso 4º colocado aqui da lista, Paulo Henrique Ganso. Foram gastos 23,9 milhões para tirar o jogador do Santos em uma longa negociação. O futebol do meia já não era o mesmo.
após uma lesão no joelho que o afastou por 6 meses, ainda em 2010. No São Paulo, foram algumas contusões que não permitiram que o atleta mantivesse o nível dos tempos em que atuava ao lado de Neymar e Robinho. O Ganso não passou de um patinho feio para o São Paulo. Número 3, Borja no Palmeiras. 33 milhões. Principal goleador do time campeão da Libertadores de 2016, o Atlético Nacional, com 2 gols marcados no rival São Paulo. Essas foram as credenciais levadas em conta pelo Palmeiras para gastar apenas 33 milhões de reais no atacante Borja. Seria o acréscimo necessário para o time campeão brasileiro chegar forte na briga pelo título continental em 2017. No entanto, desde a sua chegada, os gols aconteceram com pouca frequência e muitas vezes apareciam mais gols no estacionamento da arena do Palmeiras do que nos próprios jogos. Segundo lugar, Alexandre Pato no Corinthians, 40,5 milhões. Corinthians, bicampeão mundial, dezembro de 2012, vencendo o milionário Chelsea da Inglaterra na decisão, e isso elevou muito o clube paulista a outro nível, outro patamar, ao menos na cabeça de torcedores e dirigentes da época. Esse pensamento fez com que contratar Alexandre Pato por 40,5 milhões de reais parecesse uma boa atitude. Tanto não foi que é a segunda posição desse ranking. A falta de vontade do atacante, que veio do Milan, foi o que mais pesou para o seu fracasso no timão. E um lance específico acabou por ilustrar isso. Foi o pênalti perdido que eliminou o Corinthians contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013, batido de cavadinha que o goleiro Dida defendeu sem qualquer dificuldade. A suposta briga com o técnico Tite no pós-jogo acabou com as chances de Pato no clube paulista. Amigo, o Corinthians acabou pagando o pato. Primeiríssima posição, Leandro Damião no Santos, 41,6 milhões. A primeira posição não poderia ser outra, meu amigo. Leandro Damião no Santos, por 41,6 milhões de reais. É uma negociação difícil de entender até os dias de hoje. Bom, eu mesmo tô lendo o roteiro e pensando que não pode ser verdade. O centroavante se destacou no Internacional em 2011, sendo o maior goleador do país naquele ano. Em 2012, o seu desempenho já não era o mesmo, ainda que fosse presença confirmada nas listas de convocados da seleção. Nas Olimpíadas de Londres, foi o artilheiro deixando na reserva o badalado Alexandre Pato. Mesmo assim, o Internacional se recusava a vender, sempre esperando a proposta ideal, que nunca chegou. Em 2013, as chances de uma negociação rentável eram ainda menores, assim como o número de gols do centroavante, que possuía mais lambretas do que gols. Foi então que surgiu o Santos, para a surpresa de todos, desembolsando um valor recorde entre times do Brasil, 41,6 milhões de reais. Galera, gostaram da lista? Bom, a gente quer saber a opinião de vocês. Deixem a opinião aqui embaixo, senta o dedo no curtir e se inscreve no canal, ativando o sininho, porque a gente vai produzir mais conteúdo. E manda aqui pra gente, nos comentários também, o que vocês querem ver aqui no nosso canal, quais as próximas listas, e cuidem bem das finanças de vocês, viu, gurizada? Até o próximo vídeo!